Trabalhando com famílias e casais por mais de uma década e oferecendo uma forma mais simples, mas mais ampla de olhar a vida, o mundo e as relações, eu divido com vocês essa experiência aqui no programa Nova Perspectiva. Eu sou Dani Bastos. Bem-vindos ao Nova Perspectiva. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de gerir as suas emoções independente de como você está se sentindo. O que isso quer dizer? Que você vai sentir raiva, você vai sentir frustração, você vai sentir medo, mas a sua reação vai ser pensada antes de ser agida. Você vai pensar antes de reagir. Isso é um nível de consciência um pouco elevado e a gente pode observar quando uma criança fica com muita raiva de alguma coisa, quando a gente diz não para ela e ela fica muito frustrada, que ela fica com a cara toda vermelha, porque o sangue, ela tem uma descarga, o sangue sobe todo para a cabeça, ela fica brava, muito brava mesmo. E ela não consegue, a partir dali, se controlar. Você já viu o adulto fazendo a mesma coisa? Porque o mecanismo é o mesmo. A diferença entre o adulto e a criança, nesse caso, é que a criança não tem recurso emocional para gerir essa emoção e não agir na birra, na pirraça. Ela às vezes até se coloca em perigo, batendo os pés no chão, às vezes até a cabeça. Ela bate nas coisas, morde, porque ela reage num sentimento negativo de raiva ou frustração. Não gosto muito de falar sobre sentimentos negativos, porque sentimentos são sentimentos. Eles podem ser bons ou ruins, porque a nossa vida, ela não é linear. Tudo que acontece, a gente está reagindo, embora não necessariamente de uma maneira agressiva, ou reagindo operada por uma emoção que nos leve a uma ação prejudicial nossa ou de outras pessoas, mas a gente reage a coisas boas e ruins. Portanto, a nossa emoção, ela é absolutamente adaptável pelo que nos acontece. Então, nós somos sim seres emocionais e reativos, mas a gente tem uma capacidade como adultos de gerir essa emoção e aplicar a forma mais correta de reagir. Então, eu posso te dizer, a gente não vai sentir raiva, a gente não vai se indignar com uma situação ou ficar muito frustrado ou ficar muito brava? A gente vai. A gente vai agir nessa raiva? Não, a gente não vai agir nessa raiva. O que a gente vai fazer? Vai dar um tempo, vai respirar, vai refletir sobre aquilo, vai ver as melhores formas possíveis de lidar com aquela situação que cause menos dano e prejuízo a você e aos outros. Por quê? Porque às vezes você recebe um e-mail ou um grupo que está fazendo alguma coisa, que fala alguma coisa que você não gosta, ou que se opõe muito às suas opiniões, ou faz um ataque às vezes direto a você. O que você faz com aquilo? Não responda imediatamente. A gente está muito acostumado na reatividade, bateu, levou. E isso nos leva a criar um prejuízo, tanto nosso quanto de outras pessoas. Por exemplo, se você escreve algo, mesmo que você se arrependa e depois delete, alguém pode printar aquela mensagem, pode tirar uma foto da tela do celular, por exemplo, e passar isso em algum lugar, postar numa rede social, fazer um meme, fazer um GIF, passar por e-mail para outras pessoas, expor você no seu momento mais vulnerável. O que é o seu momento mais vulnerável? É aquele onde você não agiu com maturidade, você não agiu com sensibilidade, você agiu tomado por uma emoção que surgiu de forma forte e que você deixou aquilo escapar descuidadamente. Todo mundo já passou por isso, todo mundo já sofreu isso de uma forma ou de outra. Mas hoje, com as redes sociais, hoje, como todo mundo tem uma plataforma pública, uma pessoa simples do meio do mundo pode ficar viral se agir de uma forma muito errada, porque aquilo pode tomar uma proporção muito maior, já que hoje todo mundo tem um telefone que tem câmera. Então, nós temos que nos tornarmos melhor porque a sociedade nos exige isso. A gente está pronto para essa evolução? A gente está pronto para ser filmado todo o tempo? A gente está pronto para ter assistentes virtuais e ter câmeras em todos os lugares? A nossa conduta está preparada? A gente tem que pensar como sermos melhores para que nossos filhos sejam melhores. Nossos filhos
são criados na era digital, na era onde tudo é o espetáculo, tudo é divulgado. As pessoas hoje cometem crimes, filmando os próprios crimes, deixando assim, incriminando, porque não conseguem não postar aquilo. As pessoas querem mostrar a esperteza, a maldade, todas as coisas que elas são, elas querem deixar aquilo muito às claras. Nossos filhos vão precisar ser melhor do que a gente foi, porque eles não vão crescer com o luxo da privacidade. Isso acabou, isso está absolutamente no passado. Privacidade é uma coisa do passado. Hoje está todo mundo sendo filmado. Então é importante que a gente ensine aos nossos filhos que tudo aquilo que eles fazem vai deixar um rastro digital, que tudo aquilo que eles falem vai ser usado contra eles e que a palavra hoje ela não é só mais dita, ela é filmada, ela é repassada e ela é amplamente divulgada. Então, tudo que eles fazem, eles vão ter que ter uma maturidade muito maior do que a gente teve quando era jovem, que a gente teve a liberdade de errar em privado. Eles não vão ter isso. Então, como que a gente ajusta a nossa postura para que os nossos filhos não copiem? A gente precisa aprender a gerir as nossas emoções ou reagir de forma adequada. Não importa o que você está sentindo ou o nível de frustração que você está sentindo, você precisa elaborar antes de reagir. Não posso chegar numa loja hoje e dar um ataque porque não tem algo que eu gostaria, ou que alguém teve um comportamento errado, porque alguém furou uma fila. Eu posso sim chamar um gerente ou falar alguma coisa? Sim, mas eu posso correr o risco de estar sendo filmada, de estar sendo fotografada e daquilo virar contra mim. A gente tem que levar a educação e o respeito para onde a gente for, independente se aquilo a gente acha que tá bom ou não, que aquilo é legal ou não, ou que a gente tem o direito de reagir. Não é mais uma questão de direito, é uma questão de que a sua imagem está ali para todo mundo julgar, você estando certa ou não. Porque o Tribunal Popular, ele não obedece a um critério justo, ele não obedece a um critério de empatia e solidariedade, de se colocar no lugar do outro. Eu percebo as pessoas muito frustradas, querendo que o mundo e que as pessoas tivessem uma forma de pensar ou agir coesa. Se fosse assim, a gente não teria passado o que a gente passou no Covid. Se as pessoas tivessem uma forma linear de pensar, elas não teriam passado por tudo que precisou ser passado, porque elas teriam tomado conta, cada um na sua esfera pessoal, de se proteger e proteger a sociedade e a comunidade. E isso não foi feito. A gente percebeu o quanto o ser humano ainda é egoísta e como eles vivem sem senso de comunidade, como se isso acontece com o outro, não chegou em mim, isso não é problema meu. É só uma questão de tempo até virar. Quem mais tem consciência, mais sofre agora com essa ansiedade de perceber que a gente não está no mesmo barco, que as pessoas estão em barcos muito diferentes, a gente está na mesma tempestade e que isso quer dizer que a gente tem que se preparar para viver em comunidade, mas sem o suporte dessa comunidade. A gente não pode esperar que as pessoas façam pela gente aquilo que a gente faria por eles. A gente não pode mais tirar o outro por nós mesmos, isso não é base. Quem eu sou não é métrica para a sociedade. Quem eu sou não é métrica para o resto das pessoas. Elas vão fazer coisas diferentes porque elas foram expostas às coisas diferentes. Elas sabem coisas de formas diferentes. Elas sabem as coisas em níveis diferentes. É como se alguém chegasse no planeta Terra na primeira série e o outro no segundo grau, né? Então, assim, a gente não pode aplicar a mesma prova para a criança da primeira e para a criança do segundo grau. O mais será pedido a quem muito foi dado, né? Então, tudo na vida é proporcional. O seu nível de consciência também vai cobrar um nível de atitude melhor, porque as consequências elas vêm. Que tipo de árvore que você quer plantar? Todo tipo de árvore que você plantar, você tem que se lembrar que quando ela crescer, é essa sombra dessa árvore, são esses frutos dessa árvore que vão te alimentar. E é isso que a gente está fazendo o tempo inteiro. A Cabala fala, cada palavra que a gente fala, cada pensamento que a gente tem, a gente está criando um anjo. E que no final do seu dia, você sabe se você está bem ou mal acompanhado. Seria muito bom que a gente tivesse uma coisa física, uma manifestação física de algo bem abstrato,
para que a gente soubesse que a gente é responsável por aquilo que a gente está cultivando o tempo inteirinho, Então, que os nossos resultados da nossa vida, aquilo tudo que a gente recebe, é aquilo que a gente realmente plantou. Só que essa árvore, porque ela demora a crescer, a gente às vezes perde essa noção e a gente se dá uma liberdade um pouco maior de achar que essa colheita não vai chegar. Porque enquanto germina, parece que está tudo bem, mas aquilo que a gente plantou está crescendo. Então, esse nível de consciência que a gente tem que ter e ajudar os nossos filhos a terem também, faz parte de uma sociedade melhor e que está muito implacável. Eu percebo a sociedade hoje em dia é implacável. As pessoas com o mínimo de erro, o julgamento, antigamente, né, a gente jogava pedras, eram apedrejadas, ainda hoje em alguns países existem apedrejamentos públicos, lixamentos públicos. Hoje tem um virtual. As nossas pedras são os nossos dedinhos, quando a gente escolhe usar palavras negativas e atacar pessoas que a gente às vezes nem conhece, ou dar opiniões sobre situações que a gente não tem todos os fatos. Então, observe o que você faz, o que você fala, observe o seu julgamento em relação às outras pessoas, porque os seus filhos estão vendo. Esse julgamento que a gente tem a respeito do outro, talvez o seu filho esteja tendo a respeito dele mesmo. Então, tudo aquilo que a gente pode estar falando do outro, sobre a incompetência do outro, sobre a forma física do outro, sobre o que o outro deveria fazer de acordo com o que a gente acha, o seu filho pode estar pegando para ele. Ele pode estar se sentindo tudo isso que você está projetando em outra pessoa. Então, a gente precisa saber controlar a nossa emoção para que a gente possa reagir de acordo com aquilo que a gente gostaria que todo mundo do lado de fora estivesse vendo. Imagina se Alexia ou Siri tivesse o tempo inteiro num outdoor, passando lá fora todo o seu comportamento. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para uma sociedade altamente vigiada. Vai haver muito espaço para erros. E a gente precisa ser muito melhor. Quem não se adapta à nova fase, né, que a humanidade está passando, vai ser extinguido, de uma forma ou de outra, mas é marginalizado da sociedade. Então, todo mundo hoje tem uma responsabilidade, não só com a sua imagem pública, com a sua reputação, com o decoro, mas com uma percepção pública daquilo que é você. Você realmente é quem você parece ser? O mais próximo dessa autenticidade entre o ser e parecer, o mais feliz você vai ser. Menos medo você vai sentir, porque você vai ter a certeza de que você anda pela vida com seriedade, com congruência, com autenticidade, que ninguém pode, de um momento para o outro, desmascarar quem você é, porque você não tem essa máscara. Porque você tá com a cara para bater. As pessoas gostam ou não, aquilo é você, é só você que você pode oferecer, né? Então, mas ter essa congruência entre o que a gente fala e o que a gente faz é o que faz a gente conseguir gerir as nossas emoções de uma forma melhor e fazer essa reforma íntima. Se a gente ainda não chegou lá, se a gente ainda opera muito na raiva, se ainda a gente desconta nas pessoas e dá a cara a tapa mesmo, e eu me vinguei mesmo, eu fiz mesmo, esse resultado talvez seja muito negativo para sua vida. Talvez ele seja uma coisa muito pesada e difícil de lidar, porque ela não vem mais só cerceada de uma relação 1 a 1, onde você fez algo para alguém e essa pessoa reagiu. Essa pessoa que recebeu algo ruim de você, ela pode expor você. E essa exposição pode ser fatal. Muitas vezes infelizmente. Então, tome cuidado com os seus filhos, observe o que eles estão fazendo, observe o linguajar, veja como eles falam com os amigos, vejam como eles falam a respeito de si mesmos. Veja se seus filhos se criticam os amigos, se fazem bullying. Olhe o celular deles, checa tudo o que eles estão fazendo. Quando a criança é muito pequenininha, ela não sabe controlar a emoção quando ela fica com muita raiva. É hora do papai e a mamãe acolher o sentimento dessa criança, não é ceder ao que a criança quer. Quando uma criança faz birra, ela quer algo, sendo bom ou ruim para ela, ela quer aquilo, ela está movida pelo desejo,
E é a função dos pais cercear esse desejo, muitas vezes frustrar esse desejo, mas de forma acolhedora. Então, seu filho perdeu o controle, empresta o seu controle para ele. Você pode dar um abraço, uma contenção física, um abraço que o segure para que ele não se machuque, até que ele recupere o seu centro, enquanto falando palavras que vai ajudá-lo a se acalmar. Lembra que o seu filho tem um cérebro em formação. Se a gente que tem o cérebro formado reage na raiva e na frustração, a gente xinga no trânsito, a gente xinga uma pessoa, imagina uma criança que não tem o cérebro formado. Ela é pura emoção, aquela emoção crua. Então, a gente não julga ou pune a criança que se expressa de uma forma errada. A gente ensina a forma certa dela se comportar. A gente ensina a forma adequada de expressar que não está satisfeita com aquilo, que está frustrada, que está triste, que está brava. A gente acolhe o choro da criança. Muitas vezes a gente quer calar o choro da criança porque a gente não dá conta de ver a criança sofrer. Esse sofrimento vai vir mais tarde muito potencializado. Então, a gente precisa saber gerir as nossas emoções para que a gente ensine os nossos filhos a gerir as próprias. Mas lembra, a palavra ensina, o exemplo arrasta. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. Até o próximo Nova Perspectiva.